Provas dadas com Rita Matias, do Chega, Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e Aline de Bovinho, professora universitária. Boa noite às três, obrigada pela presença. Vamos começar aqui por analisar a questão da lei laboral. Enfim, é uma negociação difícil entre sindicatos, centrais sindicais, também os patrões e o governo. E depois agora juntaram-se estas críticas do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, estas declarações a dizer que se o Parlamento chumbar estas alterações, que o Governo devia ir procurar apoio através dos votos, através de eleições. Joana Mortágua, o que é que lhe suscitam estas declarações de um antigo Primeiro-Ministro? Boa noite. Elas causam alguma surpresa, não tanto pela posição de Passos Coelho relativamente à lei laboral. Ela parece-me alinha-se com a posição do Governo, que é a de ter uma lei laboral que promove a precarização, os baixos salários, que tem medidas como retirar a reintegração de trabalhadores despedidos ilegalmente, que tem medidas como o corte nas horas extraordinárias através do banco de horas e tantas outras medidas que nós temos vindo aqui a falar, que levaram até a uma união das duas grandes centrais sindicais e inclusive a UGT, que tradicionalmente é analisada e vista como uma central disposta a negociar, já veio dizer que, apesar dessa sua vontade, o Governo não tem vontade, ele próprio, em negociar e, portanto, de facto, o Governo está bastante isolado do ponto de vista da sociedade relativamente às suas pretensões de alterar a lei laboral. O que é surpreendente é que Passos Coelho entenda que vale a pena mandar o Governo abaixo e provocar eleições, ou seja, provocar uma crise política, em nome de uma lei para pagar salários mais baixos e obrigar pessoas a trabalhar mais. Isso é que é estranho. Essa é a primeira nota. Acho que o Governo já percebeu que esta lei, como está, não passa no Parlamento. A não ser que o destinatário de Passos Coelho não seja o Governo, mas o partido que pode negociar esta lei no Parlamento, com o Governo, que é o Chega. E, portanto, a não ser que o destinatário de Passos Coelho seja, na verdade, André Ventura. Ora, André Ventura tem dito que votaria em Passos Coelho para tudo. Até para Papa, se fosse cardeal. Não pode. E, portanto, se fosse cardeal, que votaria nele para Presidente da República, que, basicamente, já deu a entender que o próprio André Ventura não existiria se Passos Coelho tivesse outro tipo de papel na sociedade portuguesa enquanto dirigente público e político. E, portanto, o que nós temos que perceber é se o Chega vai ou não responder positivamente a este apelo de Passos Coelho. Rita Matias, o Chega entendeu as palavras de Pedro Passos Coelho como um recado ao partido de André Ventura? Antes de mais, boa noite a todas. Permita-me só um reparo ao comentário que a Joana fazia, quase que André Ventura eventualmente não existiria se Pedro Passos Coelho estivesse na vida política ativa. Nas palavras do próprio Ventura, que não era candidato, se Passos Coelho fosse, André Ventura, não era... Eu acho que é importante esclarecer porque, pelo menos à direita, muitas vezes há esta discussão se há espaço para um Chega com um regresso de Pedro Passos Coelho e muitas vezes há uma romantização de um regresso de Pedro Passos Coelho e parece-me importante dizer que André Ventura tem uma dívida de gratidão a Pedro Passos Coelho quando, em 2017, todos lhe quiseram retirar a confiança política porque era candidato do PSD em Loures e começou a posicionar-se contra os abusos que a comunidade cigana faz, nomeadamente em Loures, e a posicionar-se contra o abuso no acesso ao RSI e outros temas. E Pedro Passos Coelho, muito bem, não retirou a confiança política a André Ventura. Posto isto, a dívida de gratidão, eventualmente uma amizade pessoal, mas não há nenhuma postura de subserviência. Há um reconhecimento da capacidade política de Pedro Passos Coelho, mas não há uma anulação. E o Chega não desaparece porque Pedro Passos Coelho eventualmente possa querer voltar num novo cenário de eleições, numa derrota eventual de Luís Montenegro. Porque se percebe aqui a provocação, Luís Montenegro claramente... A provocação é dirigida a quem? Não sei se não é ao próprio PSD. Pedro Passos Coelho diz também que gosta de ver o partido do qual faz parte ser bem-sucedido no governo. Se calhar, indiretamente explica que o governo não está a ser muito bem-sucedido, nomeadamente neste tema da reforma laboral,
porque não tem apoio popular. Isto foi manifesto. Nós tivemos uma greve geral, nós temos frequentemente da esquerda à direita militantes de base, organizações, instituições a pronunciarem-se contra esta lei laboral em particular. Na Assembleia da República, nem com o Chega, ao contrário do que muitas vezes se possa fazer crer, o Governo se sentou e conseguiu convencer de que esta reforma realmente é positiva. Ou seja, o Chega não vai dar a mão ao Governo nesta matéria de alterações à lei laboral? Mantendo-se exatamente como está o pacote, com aquelas mais de 100 medidas que ainda não tiveram grandes alterações de fundo, só tiveram promessas vocais, o Chega não dá a mão. O Chega já explicou que tem um desejo de facto, de uma reforma laboral que impulsione o mercado de trabalho, mas isso nunca pode significar perdas de direitos para trabalhadores e perda de qualidade de vida, que essa é a nossa principal preocupação. E, portanto, não sei quem é que será o parceiro preferencial e também não acredito que o povo português reforce uma maioria de Luís Montenegro, que, repare, na última eleição em que mostrou apoio, neste caso a Luís Marques Mendes, o seu candidato teve 11%, portanto não sei até que ponto é que ele está numa rota de crescimento. E esta ideia de Pedro Passos Coelho de que se não houvesse apoio parlamentar a esta lei laboral e se o Governo não conseguisse levar para a frente estas reformas, nomeadamente em matéria de leis do trabalho, que devia ir procurar o respaldo em eleições? Eu não conheço o Pedro Passos Coelho pessoalmente, mas parece-me que é uma pessoa que tende a ser coerente, e foi coerente também ao longo da sua vida política, e parece-me que Luís Montenegro fez deste tema a sua grande bandeira. E parece que quase que o desenvolvimento do país dependia desta reforma em particular, pelo menos foi nestes termos que a apresentou. E, no fundo, é quase um pedido de consequência. Se o Governo fez passar quase e depender o futuro do país desta reforma em particular, se não consegue o apoio, então, pois bem, que procura uma maioria maior, que era o grande objetivo de Luís Montenegro, maioria maior que não conseguiu, para fazer passar a proposta. Parece-me meramente no campo da sugestão, não me parece nada um trocadilho e um soprar ao ouvido do Chega, honestamente. Não vejo essa ligação, nem na esfera pessoal, nem na esfera política, partidária e institucional do Chega. Parece-me, sim, críticas subliminares ao Governo e, portanto, quem tem ouvidos que ouça. Aline, qual é a interpretação destas críticas e deixa-me perguntar-lhe também se, na sua opinião, o país precisa deste caminho reformista de que fala e que sublinha Pedro Passos Coelho? Olá, boa noite a todas. Bom, é óbvio que o país precisa de reformas e já precisa de reformas há muito tempo. Eu achei curioso que o líder do PS, do Partido Socialista, tenha estado um pouco alinhado com Pedro Passos Coelho a dizer que realmente o país precisava de reformas. É curioso porque em 30 anos que o PS esteve no poder, em 30 anos de governo, 21 foram do PS e não fizeram nenhuma reforma. Portanto, é curioso este alinhamento. Não concordo com o que diz a Joana, relativamente a Pedro Passos Coelho estar ao lado das reformas. Pelo contrário, o que ele disse foi que o PSD deveria ter feito um processo mais amplo de negociação. Portanto, não é contra os trabalhadores e contra os direitos dos trabalhadores. Ele o que disse foi que deveriam, de facto, ter falado um pouco mais e negociado mais. E, já que não houve essa negociação, então colocar ao Parlamento e se chumbar, de facto, pedir eleições antecipadas. Julgo que isto das eleições antecipadas seja um bocadinho exagerado. Não penso que, por causa do pacote laboral, que o país tenha... Justificasse o país eu penso que não, porque ainda há muita coisa para fazer. Tem acontecido nos últimos anos. Com certeza há muita coisa para fazer. Agora, curioso é que a UGT está agora a tentar fazer a negociação e muito curioso, aliás, mais Mário Mourão ter dito que as negociações estão num estado embrionário e que foi o próprio Primeiro-Ministro que pediu à UGT uma proposta mais ampla. Portanto, aqui Luís Montenegro ultrapassou a Ministra, não sei até que ponto não a desautorizou, de certa forma, porque passou por cima da Ministra e pediu à UGT para apresentar uma proposta, enfim, um bocadinho mais robusta. Então, no fundo, o que o UGT está a fazer agora era o que devia ter feito em dezembro.
em vez de ir para greves, deveria estar a fazer esta negociação neste momento. Portanto, nós perdemos, no fundo, 3 meses quase de negociações por causa desta politiquice da parte dos sindicatos. É a minha opinião. Agora, relativamente a Pedro Passos Coelho, era o que faltava. Nós estamos numa democracia, que alguém não pudesse dizer aquilo que pensa e dar a sua opinião sobre o que se passa no país. E o país precisa, de facto, de reformas.